Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Louvado seja o Senhor pelo seu santo dia e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos essa manhã para cultuarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua voz por meio da sua palavra. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus comigo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2 apenas. Filipenses, capítulo 1, os versos de número 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Porém, o Senhor cuida de mim. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, disposição da tua palavra, a fim de que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, traga compreensão, entendimento da tua vontade, ó Deus. Que nós possamos ser edificados pelo Senhor. E que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu concordo com John MacArthur quando ele diz que, nos tempos de hoje, as pessoas são consumidas pela busca insaciável de felicidade. Livros de autoajuda, palestrantes motivacionais, coaches e colunistas com seus conselhos pretendem oferecer a chave da felicidade. Mas para muitas pessoas a porta permanece fechada. Incapaz de controlar as suas circunstâncias, encontram-se outra vez controlados por elas. Quando seu trabalho, por exemplo, relacionamento ou casa, ou muitas vezes a igreja, não tornam felizes, ou abandonam e procuram por algo novo. E na grande corrida da vida parecem nunca ao menos alcançar a medalha de bronze. Tendo perseguido a felicidade através do prazer e autossatisfação, eles acabam se desiludindo com a vida e, assim como expressado pelo pregador em Eclesiastes, descobrem que tudo é vaidade. Mas se a busca pela felicidade, por um lado, parece uma ilusão, a alegria não o é. A alegria bíblica, aquela que parte da firme convicção de que Deus soberanamente controla os acontecimentos da vida para o bem dos fiéis e de sua glória. E que essa alegria está disponível para todos os que se achegam a Ele e lhe obedecem à palavra. Na verdade, Deus deseja que os crentes tenham alegria. E essa alegria é o tema da carta aos Filipenses. A palavra grega para alegria, tanto em seu nome quanto em suas formas verbais, aparece mais de uma dúzia de vezes nessa carta. E, curiosamente, as circunstâncias atuais do escritor e dos destinatários dessa breve epístola não seriam dos melhores momentos para se falar de felicidade ou de alegria. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à sua amada congregação em Filipos, ele era um prisioneiro em Roma. E toda a sua vida foi tumultuada, começando pela sua conversão dramática na estrada de Damasco, 3 décadas atrás.
Todavia, mesmo tendo enfrentado muitos momentos adversos, ninguém esperava que a sua vida difícil pudesse produzir alegria. Ele enfrentou uma oposição feroz e implacável, tanto da parte dos pagãos incrédulos quanto dos seus compatriotas judeus. Após a sua conversão, Paulo pregava de forma corajosa e destemida o Evangelho. Paulo despertou a ira da população judaica de Damasco. Eles procuravam matá-lo e ele foi forçado a fugir da cidade, descendo pela muralha da cidade à noite em uma cesta. Mais tarde, ele foi forçado a fugir de Icônio. Foi apedrejado e deixado para morrer em Listra. Foi espancado e jogado na prisão em Filipos. Foi forçado a fugir de Tessalônica depois que sua pregação provocou um tumulto. Passou de lá para a Bereia, de onde ele também foi forçado a fugir. Foi desmoralizado e ridicularizado pelos filósofos gregos em Atenas. Foi arrastado diante do procônsul romano em Corinto e enfrentou tanto a oposição judaica quanto os tumultos dos gentios em Éfeso. E quando ele estava prestes a navegar da Grécia para a Palestina, uma conspiração judaica contra a sua vida obrigou a mudar seus planos de viagem. No caminho para Jerusalém, se reuniu com os anciãos de Éfeso em Mileto e falou para eles: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus." Quando chegou em Jerusalém, ele foi reconhecido no templo pelos judeus da Ásia Menor, barbaramente espancado por uma multidão frenética, e se salvou da morte certa quando os soldados romanos chegaram ao local e prenderam ele. Enquanto Paulo estava sob custódia em Jerusalém, os judeus formaram uma outra conspiração contra a sua vida, levando o comandante romano para mandá-lo sob guarda pesada para o governador em Cesareia. Após o seu caso arrastar-se sem resolução por 2 anos e 2 governadores romanos, Paulo exerceu o seu direito como cidadão romano e ele apelou para César. Depois de uma viagem cheia de acontecimentos, que incluía um naufrágio e uma violenta tempestade, Paulo chegou a Roma. E quando ele escreveu Filipenses, o apóstolo estava em seu 4º ano de prisão romana, aguardando decisão final do imperador Nero sobre o seu caso. Não obstante, a igreja de Filipos também enfrentava muitos problemas. Os seus membros eram desesperadamente pobres, tanto que Paulo foi surpreendido com a sua contribuição para a oferta que ele estava recolhendo para os pobres de Jerusalém. Assim como Paulo, os crentes de Filipos também estavam sendo perseguidos por causa de Cristo. Eles estavam em pior situação, sendo atacados por falsos mestres, haviam lutas por dentro, lutas por fora, e como se não bastasse, uma briga entre 2 mulheres de destaque na congregação, Evódia e Sintique, ameaçou quebrar a unidade da igreja. No entanto, apesar das circunstâncias do escritor e dos destinatários, a alegria permeava em Filipenses, tanto que ficou conhecida como a Carta da Alegria. Sobre isso, Richard Lenski escreveu: "A alegria é a música que atravessa essa epístola, assim como o sol que se espalha sobre toda a terra. A epístola toda irradia alegria e felicidade." Ao estudar essa carta e aplicar os seus princípios, a minha oração é que Deus nos ensine a ter alegria, paz e contentamento
em todas as circunstâncias da nossa vida. Ora, quem foram os remetentes dessa carta? Olhe comigo para o texto, verso 1, assim inicia: Paulo e Timóteo. Alguém poderia se perguntar, mas quem escreveu Filipenses? O conteúdo da epístola apoia fortemente a visão tradicional de que Paulo é o seu autor. A referência a Timóteo é significativa, mas como pode ser visto na carta, Paulo consistentemente refere a si mesmo na primeira pessoa e a Timóteo na terceira pessoa. Além disso, Timóteo esteve com Paulo, Silas e Lucas na fundação da igreja em Filipos, cerca de 10 anos antes. Paulo também esperava enviar Timóteo de Roma para Filipos em breve. Então ele queria dar o seu apoio ao ministério de Timóteo. Assim, ele incluiu em sua saudação de abertura. Além disso, a evidência externa para a autoria paulina também é esmagadora, irmãos. Os pais da igreja primitiva, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Eusébio e outros afirmam a autoria paulina dessa carta. O texto então prossegue com uma informação muito importante. Veja comigo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Interessante que, ao invés de Paulo apresentar-se como apóstolo, ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. O fato de Paulo não se apresentar como um apóstolo é indicativo de que, ao escrever aos Filipenses, não havia necessidade de ele apelar para a sua autoridade apostólica, a fim de corrigir os problemas através de sua carta. Assim também, Paulo tem a intenção de nos instruir algo muito importante. A palavra servo, doulos em grego, significa literalmente escravo e tem suas raízes na servidão de Israel ao Egito. Embora Paulo fosse um prisioneiro de Roma quando escreveu aos Filipenses, ele reconhece que, na verdade, era um escravo de Cristo. A questão é simples. Paulo viu todas as suas circunstâncias como dispostas pelo seu mestre, Jesus Cristo. Em outras palavras, uma vez que se considerava um escravo de Cristo, a sua atitude foi simplesmente esta: o meu mestre sabe o que é melhor para mim, para a minha vida. Nada escapa ao seu cuidado. Por isso eu me curvo diante dele. William Barclay diz que quando Paulo se autodenominava escravo de Cristo Jesus, ele o faz por 3 motivos. Primeiro, ele deixa claro que é propriedade absoluta de Cristo. Jesus o amou e o comprou mediante um alto preço. Por isso ele não pode pertencer a ninguém mais além de Jesus Cristo. Segundo, ele deixa claro que deve a Cristo obediência absoluta. O escravo não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem a sua vida. Paulo não tem outra vontade senão a de Cristo Jesus. O seu projeto de vida é obedecer. Terceiro, ele deixa claro que ser servo de Cristo é a maior honra. Esse é o mais elevado dos títulos. A escravidão cristã não é uma sujeição humilhante e degradante, ao contrário, como disse Agostinho, quanto mais servos de Cristo somos, tanto mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é ser rei. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Não há dúvida de que Paulo considerava uma grande honra ser escravo de Cristo, mas também deixava implícito pela palavra escravo que estava totalmente à disposição de seu Senhor. Por essa razão, eu preciso perguntar a você hoje: você é um servo de Jesus Cristo? Você vive em total submissão a Ele, buscando sempre agradar a Deus, fazendo a sua vontade? Ou para você, a vontade de Deus é um peso? Isso me lembra Êxodo 21, quanto aos estatutos
diz que um escravo hebreu, depois de servir por 6 anos, ao 7º sairá forro. Ele será livre. Então, no verso 5 de Êxodo 21 diz: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, eu não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O escravo de Cristo é como esse escravo da orelha furada. É um escravo livre. Ele é escravo não apenas porque foi comprado por alto preço, mas também porque ama ao Senhor e vive para fazer a sua vontade. Ele se agrada em fazer a vontade do seu Senhor. Ao discorrer a respeito dos remetentes da carta, o texto sagrado então prossegue indicando os destinatários da carta. Veja que no verso 1, Paulo escreve a todos os santos. Perceba que Paulo não escreve apenas para um grupo seleto da igreja, mas para todos os santos. Alec Motyer diz que um dos aspectos mais ricos desta vida, para a qual fomos chamados e separados, é que agora vivemos-la em comunhão com todos os santos. O mesmo Senhor que nos uniu a Ele mesmo, agora também nos une à comunhão de todo o seu povo. Somos um com todos os que pertencem à família de Deus. Somos um só povo, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. Devemos trabalhar juntos pela fé evangélica e nos esforçarmos para a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra santo, que aparece aqui, hagios em grego, ela aparece mais de 60 vezes no Novo Testamento. E o significado básico não é de pessoas perfeitas, mas de pessoas que foram separadas para Deus. E essa separação não é geográfica. O aspecto aqui da santidade é posicional. Ser santo é ser separado por Cristo para uma nova vida. Ser santo aponta para o que Cristo fez por nós. Mas não apenas isso, também aponta para o que fazemos por Ele. A obrigação que temos de viver conforme essa nova posição em Cristo. Colossenses 3 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo então vai endereçar a sua carta, ele prossegue dizendo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Na igreja local há comunhão, todos os santos, e liderança, bispos e diáconos. E perceba que Paulo se dirige aos bispos e diáconos entre os santos e não acima deles. Porque, na verdade, os líderes são aqueles que, sob a autoridade de Deus, servem e guiam o povo. No reino de Deus, maior é o que serve. E os líderes são chamados não para serem servidos, mas para servir. Note comigo que o apóstolo fez menção especial aqui aos bispos e diáconos, que foram incluídos entre todos os santos. Vejamos primeiro os bispos. A palavra episcopos significa aquele que supervisiona. E essa palavra é sinônima da palavra presbíteros. Dessa maneira, os bispos não eram uma classe elevada de líderes sobre outros líderes. Essa ideia, muito comum hoje, ela é estranha ao Novo Testamento.
Bruce Barton diz que os bispos são aqueles que supervisionam, que alimentam e protegem a vida espiritual dos crentes. Por isso, em Atos 20, verso 28, está escrito: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Agora vejamos em segundo lugar os diáconos. Refere-se aos oficiais que tinham responsabilidades de serviços especiais na igreja. O ministério diaconal foi instituído para atender a uma demanda na igreja primitiva: a assistência aos santos. Atos capítulo 6 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Agora vejam que Paulo parece nos dizer que os santos têm 2 endereços. Porque ele endereça a sua carta a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Eles vivem em Filipos, mas eles estão em Cristo. Eles são cidadãos da terra e também cidadãos dos céus. Eles tinham seus nomes arrolados na cidade de Filipos, mas também tinham seus nomes escritos no livro da vida no céu. Aqui a igreja enfrenta lutas, dores, crises, perseguição. Entretanto, ao mesmo tempo, estamos imperturbavelmente seguros em Cristo. Estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Martin Vincent disse que, quando Paulo fala que o cristão está em Cristo, quer dizer que vive em Cristo, como o pássaro vive no ar, como o peixe vive na água, como as raízes de uma árvore na terra. Estar em Cristo é viver continuamente na atmosfera e no Espírito de Cristo. É viver em um mundo em que cada coisa nos fala dele. É viver uma vida na qual nunca nos sentimos separados dele. Em Cristo é o novo relacionamento em que o cristão vive. É em Cristo em que nossos pecados foram perdoados. Em Cristo que recebemos a nossa salvação. Em Cristo estamos seguros e temos todas as coisas de que precisamos para completar a carreira. Em Cristo nos tornamos um só povo. Recebemos uma nova mente e um novo coração. Em Cristo recebemos um novo encorajamento para viver. Estar em Cristo significa que você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Paulo declarou: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por fim, no verso 2, vejamos a bênção da carta. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui sua saudação inicial aos filipenses com palavras familiares: graça e paz. O que essa saudação significa? O que Paulo está desejando à igreja? Qual é o conteúdo dessa bênção? Quando Paulo adota e une esses 2 grandes termos, graça e paz, caris e eirene, ele realiza uma síntese maravilhosa. Ele toma a saudação de 2 grandes nações e as refunde em uma. Caris é a saudação normal grega, com a qual começam todas as cartas.
Eirene é a saudação normal dos hebreus, a expressão de cumprimento dos judeus quando se encontram. Provavelmente, Paulo combinou as saudações em grego e hebraico para mostrar que em Cristo não há distinção entre gentios e judeus. Somos todos um em Cristo. Somos todos um em Cristo. O que é graça? A graça é simplesmente um favor imerecido de Deus àqueles que mereciam a justa ira de Deus. É o desejo de Deus em dar o seu melhor àqueles que mereciam o pior. É pela graça que somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. O que é a paz? A paz é o resultado de experimentar a graça de Deus. Eirene é uma palavra de enorme alcance. Ela nunca implica simples ausência de dificuldades. Perceba que nessa mesma carta, Paulo estava preso e ele saúda a igreja com a paz. Paulo fala mais adiante da paz que excede todo entendimento e também do Deus da paz. Ora, o mundo vive em busca de paz, mas a verdadeira paz só encontra aquele que foi alvo da graça de Deus, aquele que está em Cristo Jesus. William Hendrickson diz que essa paz é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos. Ele não vive mais em guerra. Ele foi reconciliado com Deus. Agora ele tem paz com Deus. E agora ele pode desfrutar da verdadeira paz. Se hoje você quer conhecer essa paz, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra que foi exposta a Deus nesse momento. Tua palavra viva que fala aos nossos corações e que nós cremos que o teu Santo Espírito pode aplicá-la com eficácia, transformar as nossas vidas. E aquele pecador perdido pode então voltar-se para o Senhor pela graça de Deus. Pode conhecer essa paz que só encontra aquele que está em Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a minha paz. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ó Deus, que em meio às circunstâncias adversas da nossa vida, em meio às dificuldades, às lutas, assim como nós vimos que o apóstolo Paulo viveu, assim como a igreja em Filipos vivia, assim como nós também hoje vivemos tempos difíceis, mas que nós possamos encontrar a verdadeira alegria no Senhor, apesar das nossas circunstâncias, apesar das lutas, que tantas vezes perturbam o nosso coração, a nossa alma, que nos tiram o sono. Que nós possamos encontrar paz no Senhor, nos deleitarmos na Tua palavra e vivermos para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a descansar em Ti e nos alegrarmos somente em Ti. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.